O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado e atento cidadão real, a nossa proposta semanal sempre tem por finalidade principal levar até você informação de utilidade pública, especialmente neste segundo semestre, tratando do momento, entendo, absolutamente imperdível no que se refere às eleições que acontecerão no seu primeiro turno, em 7 de outubro. É o momento da transformação, é o momento da mudança. Você que está reticente em participar deste momento democrático deve entendê-lo como um direito acima do dever, embora alguns tenham essa avaliação equivocada. O momento do voto é o momento da escolha e não há outra alternativa para mudarmos o atual cenário que não seja pelo nosso voto. Até porque dele ainda não cabe qualquer tipo de recurso em qualquer instância. Não cabe liminar, não cabe Operação Lava Jato, que é a grande ação de limpeza na sociedade e, sobretudo, nos meios políticos, que vem acontecendo com absoluto êxito. Ou seja, do seu voto depende a mudança que pretendemos, a transformação que queremos. E não cabe, talvez, depois, um imediato arrependimento. Por isso, você tem que se cercar das melhores informações, das melhores orientações para poder exercê-lo de maneira transparente, de maneira sincera, de maneira honesta e, sobretudo, comprometida com os interesses de Nova Friburgo. Porque estaremos elegendo também os representantes da nossa cidade, se assim forem entendidos como vencedores do pleito, para a Assembleia Legislativa Estadual e para a Câmara dos Deputados. Portanto, o momento é de reflexão. Muito brevemente, mais precisamente no dia 31 de agosto, se inicia a campanha eleitoral nos âmbitos dos veículos de comunicação, ou seja, rádio, TV e jornal. Por enquanto, você está colhendo essas informações no âmbito das redes sociais, o que é permitido pela legislação eleitoral. E nesta vertente, o programa Cidade Real leva até você, mais uma vez, como fizemos na edição da semana passada, quando recebemos um especialista em marketing político, o grande companheiro, professor Roberto Lúcio Mendes, que nos deu uma aula sobre como esta vertente interfere significativamente nas campanhas eleitorais. Desta vez, estaremos conversando com uma figura conhecidíssima e que promove picos de audiência no programa Cidade Real quando aqui comparece, até porque conhece como pouquíssimos os bastidores e corredores da política, não só municipal, mas estadual e federal. E por conta desse seu talento, foi merecedor da alcunha que lhe conferi, da raposa felpuda da política friburguense. E muitos já começam a chamá-lo desta forma, o que para mim é motivo de prestígio, de reconhecimento. Sensacional, vale acompanhar, vale assistir, mas esta edição inédita do programa Cidade Real, com a proteção de Deus sempre e contando com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais essa edição inédita
do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 20 de agosto de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, como faremos ainda por algumas edições, tratando das eleições que estão previstas para ocorrer em seu primeiro turno no dia 7 de outubro. E caso seja necessário, para os cargos dos poderes executivos, serão também devidamente repetidas no dia 28 de outubro, em seu segundo turno. Portanto, o momento é de análise, é de reflexão, é de entendimento e, sobretudo, de coleta de informação para que você saiba fazer a sua escolha. Até porque, conforme eu digo sempre, votar é escolher. E para colaborar neste momento e lhe oferecer subsídios, temos a honra, o privilégio e a satisfação de contar com a presença do grande amigo, companheiro também de outras iniciativas na área da comunicação, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, carinhosamente conhecido como a raposa felpuda da política friburguense. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Sentimos-nos honrados com a sua preciosa presença. Todas as vezes que você convoca, eu tenho que dizer presente. Então, cumprimentando a família friburguense, estamos aqui mais uma vez para esse papo interessante aí sobre esse assunto que tanto vem chamando a atenção. Uns dizendo que não vão, outros dizendo que não querem saber, uma turma dizendo que vai de qualquer maneira, né? Então, essa análise tem que ser feita e é o tal negócio. Quem não votar, depois não pode reclamar. Exatamente, não é professor, isso? exatamente. E desde já quero esclarecer que, obedecendo à legislação eleitoral vigente, nós temos que nos restringir somente a determinados aspectos. Não poderemos fazer a análise de qualquer candidatura, tanto para o Poder Legislativo como Executivo, nos referindo ao nome de qualquer candidato ou mesmo apresentando tendências do eleitorado, pesquisas, porque assim a legislação determina. Entretanto, nos é permitido analisar as eleições sobre o aspecto do conteúdo que se apresenta. Então,
talvez você esteja ávido e ansioso por ouvir as avaliações do professor Jorge Carvalho acerca das candidaturas nominalmente, o que, neste momento, não será possível. Mais adiante, após o término das eleições, o professor Jorge retorna, aí sim, para fazermos uma avaliação do resultado. E aí, professor, já começo lhe indagando o seguinte. Nós temos acompanhado a realização de alguns debates nas TVs abertas. Recentemente, houve a realização de um debate dessa natureza pela Rede TV. A Rede Bandeirantes também já havia feito inicialmente, abrindo a programação, e a Rede Globo de televisão, tradicionalmente, promove o último debate entre os presidenciáveis. Pelo que você tem observado e assistido, o que tem sido apresentado lhe convence? Não. Até agora, não. Nós temos problemas muito sérios do país que precisam de um encaminhamento mais contundente por parte dos candidatos. E o principal deles é a educação. A educação, ela tem que ser prioridade de qualquer governo sério. Esse país só vai ser uma grande nação o dia que a educação for prioridade. E eles estão passando pelo tema superficialmente. Superficialmente. Exatamente. Nós não podemos ter, no Brasil, o auxílio moradia de um magistrado sendo, às vezes, o quíntuplo do salário base de um professor. Está tudo errado. Eu não sou contra os direitos que as categorias obtêm ao longo do tempo. Mas tem determinadas coisas que saem da curva. São pontos fora da curva. Então, você não pode ter um piso salarial de R$1.000 e poucos para um professor do ensino fundamental e um auxílio moradia de R$7.000 para um magistrado. Que país é esse? Quem é que vai mexer nisso? A ministra Carmen Lúcia já chegou a tocar nesse assunto. Está incomodando. Você gosta dessa palavra? Nós utilizamos normalmente para outras situações, exatamente, mas se aplicam também ao momento. Já está incomodando a opinião pública e esse incômodo chega ao Supremo, não é? Então, que país é esse, como dizia lá o poeta? Que país é esse? Onde vai chegar essa nação onde nós temos esse tipo de distorções? Então, eu entendo que os candidatos precisam focar nos pontos principais. Esse país precisa ter um planejamento de pequeno, médio e longo prazo. E esse planejamento passa pela educação. Nenhum país desenvolvido é desenvolvido sem ter investido em educação. Nenhum deles. Pode procurar. As nações que conseguiram evoluíram a partir do investimento em educação. Prestem atenção nos debates de presidente da República, de governador do Estado, e nós vamos ver a pobreza de propostas. A coisa é tão pobre que as pessoas, Zuri, estão discutindo os candidatos e não as suas ideias ou propostas. Muito bom. E nós entendemos que não devemos discutir pessoas. Nós não devemos discutir pessoas. Nós temos que discutir as propostas, as ideias, os planejamentos. Então, há uma necessidade dos partidos e coligações e os marqueteiros, que todos eles têm, né? Todos. Os João Santanas da vida. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Esses marqueteiros precisam focar alguma coisa mais séria, porque senão vai ser muito mais difícil o candidato convencer o eleitor para ir lá votar do que conseguir o voto. São duas tarefas. Outras eleições eram diferentes. O candidato brigava pelo voto. Ele hoje tem que brigar por duas coisas. Primeiro, convencer o eleitor a comparecer. E segundo, brigar pelo voto. Então, não adianta também você dizer, eu não vou votar, que a multa é R$3, né? Quanto? R$3,50. 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 Essa é a multa. Sabe para onde vai esse dinheiro? Depois nós vamos falar sobre isso. Exatamente, nós vamos abordar isso. E aí, professor, diante desse cenário, que eu concordo com você,
até por conta também do modelo das entrevistas, em que os candidatos têm pouco tempo, e aí é necessário que isso seja proliferado pelos diversos veículos. Como o eleitor define o seu voto? Ou seja, se o conteúdo que tem se apresentado é fraco, se eles não têm o tempo necessário, talvez o tenham agora por conta do início da campanha eleitoral nos veículos de comunicação, rádio, TV e jornal. Como o incauto eleitor que quer participar, que quer votar, que quer escolher, que quer exercer a sua cidadania, deve adotar alguns critérios? Em cima exatamente disso que eu falei quando começamos, das propostas. Analisar direitinho o que por exemplo, não adianta o eleitor pensar que votando em determinado candidato, que uma situação anterior de muitos anos atrás vai voltar. Não vai, porque nós vivemos hoje o Estado democrático de direito. É impossível você voltar a qualquer regime de exceção. É impossível. A menos que haja golpe, né? A menos que haja golpe. Então, o que o eleitor tem que focar, no meu modo de ver? Nas propostas, no encaminhamento dessas propostas. Nós temos um país aí, se você for olhar direitinho, nós temos um país com 27 milhões de desempregados. Exatamente. Não é? Dentre aqueles que procuram emprego e aqueles que já desistiram de procurar, ou aqueles que estão na informalidade. O que esses candidatos estão propondo em relação a essa situação? Tem gente que está aí há 3, 4 anos fora do mercado de trabalho. Isso afeta diretamente a autoestima, afeta diretamente a união familiar. É verdade, professor. Afeta diretamente a saúde, porque o sujeito fica debilitado com isso tudo aí. Mentalmente, sobretudo. Quais são as propostas desses candidatos para a geração de empregos? Tem que saber isso. Quais são as propostas desses candidatos na questão relativa ao meio ambiente? Quais são as propostas desses candidatos em relação à saúde, que é um caos total? Nós não temos aqui o privilégio de ter problemas em Friburgo, até temos pouco em relação aos outros, mas temos, e são graves. E qual é a proposta do candidato em relação à questão da segurança? Por que nós estamos nesse quadro de violência? Hoje, dia 20, por exemplo, a ponte Rio-Niterói teve fechada por 2 horas. Foi reaberta às 7h30 da manhã. Não é? Por quê? Questão de segurança, tentativa de arrastão, esse tipo de coisa. Isso não pode acontecer. O sujeito sai para trabalhar e não sabe se volta. Aquele que tem emprego. Eu até entendo que o que não tem emprego nem está saindo mais, porque pelo menos esse risco da violência ele não corre. Não é? Então, é preciso que os partidos políticos e as coligações apresentem essas propostas para que o eleitor possa fazer uma análise. Nós temos aí a degradação do meio ambiente, é uma coisa que evolui de forma assustadora. Né? Ontem mesmo, o Fantástico mostrando lá a questão daquele projeto tão bonito que foi na Olimpíada, cada atleta colocar uma semente que seria reflorestado em diversos pontos do país, e a coisa está se perdendo lá em Silva Jardim. Né? Quer dizer, um negócio que começou e não termina. No Brasil, as coisas têm que começar e terminar. Tem que começar, tem que ter princípio, meio e fim. Então, você tem que ter um planejamento de longo prazo. Está difícil para o eleitor? Está muito difícil. Está muito difícil porque a qualidade é ruim. Pois é. Por falar em distribuição de sementes, você quer fazer algum comentário? Quando eu observei seu sorriso aqui, eu sabia que vinha provocação. Deixa isso para um outro momento, professor. Pois é, rapaz. Eu espero que essa semente que ele está falando não dê fruto. Exatamente, não prospere, exatamente. Agora, diante das peças que estão dispostas no tabuleiro, conforme você nos ensina, até porque o prazo para inscrição dos nomes se encerrou no último dia 15 de agosto. No último dia 15.
O eleitor, inclusive, tem um trabalho de pesquisa muito, eu diria, exigente, uma vez que no estado do Rio de Janeiro serão 6 votos, a saber, para deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, isso no âmbito do poder legislativo. E no que se refere ao poder executivo, governador de estado e presidente da República. Quais são as prioridades? De que maneira, assim, objetiva, o eleitor pode fazer essas 6 escolhas? Dentro dessa situação que nós falamos, a análise das propostas, a análise dos programas que são pobres. Os nomes não estão empolgando. Começa por aí. Não estão empolgando. Os nomes não... Tira para governador do estado do Rio de Janeiro. Aí você vai pegar por eliminação, né? E vai sobrar pouca coisa na análise que nós estamos vendo aí. Ou quase ninguém. Ou quase ninguém, né? É pena a gente não poder citar os nomes. A legislação é muito dura em relação a isso, que, o meu modo de ver, não combina com democracia. Não combina, professor? Não, meu modo de ver, minha opinião. Não sei se vão me punir por isso, não sei. A opinião é minha, tá? Do Jorge Carvalho. Isso não combina com democracia. O programa não tem nada a ver com isso, a TV não tem nada a ver com isso. O professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho está dizendo que ele tem uma opinião de que esse tipo de coisa não combina com a democracia. Porque a partir do momento que você está tolhido de discutir nomes que têm propostas, você fica amarrado. Restrito. Ponto. Restrito. Fiz aí a responsabilidade minha. Lógico, a sua defesa. Livrando a TV e livrando. Entendemos perfeitamente. E aí podemos incluir também a obrigatoriedade do voto, né, professor? Exatamente. O que é obrigatório combina com democracia? De jeito nenhum. O que é democracia? Né? É livre escolha? Né? Então, se você permitir, vamos voltar à questão da multa. Sem dúvida, professor. Porque esse é o momento, né? Esse é o momento. Então, veja bem, se você não for obrigado a votar, se nós não formos obrigados a votar, não comparecer é uma escolha, né? Eu não quero participar do processo. Ótimo. Meu vizinho vai votar por mim. E depois eu não posso reclamar com ninguém, nem com o meu vizinho. Não é verdade? Agora, quando eu sou obrigado a votar, compareço lá, voto de qualquer maneira, ou escolho e tal, mas grande parte nós vimos nas eleições suplementares, que ocorreram recentemente, nós temos um número de abstenções de pessoas que não vão. Absurdo. Absurdo. Não comparecem. Aí dizem assim, a multa é R$ 3,50, eu prefiro pagar. Aí, amigo, você sabe para onde vai esse dinheiro? Para onde vão os R$ 3,50? Vão compor o fundo partidário. Vão compor o fundo partidário. Vão compor o fundo partidário. Esse volume enorme de dinheiro que os partidos estão recebendo, grande parte são oriundos das multas eleitorais. Não só do eleitor que não comparece, mas também das multas aplicadas aos candidatos, aos meios de comunicação. Quer dizer, toda multa que tem origem no processo eleitoral vai para esse caixa que faz o fundo partidário. Só de abstenções, de ausências nas últimas eleições, esse fundo que vai dividir aí uma fortuna para os partidos. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Tem 92 milhões de reais em cima desses 3,50 que você pagou. 92 milhões de reais, exatamente. professor. Então não tem como escapar. Decorrente da aplicação da multa àqueles que se abstêm. Exatamente. Vai compor o fundo partidário e o dinheiro vai para onde? Vai para o partido. Aí você não vota, mas você está financiando a eleição. Achando que não está participando. Estou fora, não estou participando. Está sim. Você está juntando dinheiro, você bota a sua moedinha lá, as suas 4 moedinhas, né? Isso. Bota lá no cofrinho do fundo partidário. Então, meu amigo, vai votar, vai lá, vota. Vota porque nós brigamos muito por isso, pelo direito ao voto. Eu sou de uma geração política que brigava pelo voto. Eu sou de uma geração política que brigava pelo direito de escolher presidente da República. O primeiro voto meu de presidente para presidente da República, e eu já tinha 30 e tantos anos, quase 40 anos. Né?
Então, hoje, o menino com 16 anos pode votar. Exato. Então, isso é uma conquista. Sem dúvida. Não é? É uma conquista. Por quê? Nós escolhemos o nosso futuro. E quem faz político é o eleitor, não tem jeito. Aí você não vai, o seu vizinho vai, o seu colega de trabalho vai, escolhe por você. Ele pode reclamar que ele votou. Você que não votou, tem que ficar quietinho e esperar a próxima. Exatamente. E aí, professor, só para esclarecermos, alguns imaginam que esse fundo partidário também é composto por destinações de verbas de outras rúbricas para a composição desse fundo nos anos eleitorais. Isso acontece? Não, de forma alguma. Você não pode tirar, por exemplo, recursos da saúde, da educação, recursos que têm verbas carimbadas, percentuais definidos, você não pode deslocar para outro setor, principalmente para a questão eleitoral. Esses recursos vêm de outras fontes, inclusive, segundo informações até das emendas parlamentares, que são relativos àquilo que os parlamentares, tanto o deputado federal quanto os senadores, têm para aplicar ao longo do tempo, ao longo dos seus mandatos, em seus estados. Então, não tem, que eu tenha conhecimento, se alguém tiver, que me venha ensinar, porque nós estamos sempre prontos a aprender, né? Sem dúvida. Mas eu desconheço que tenha desvio de verba de saúde, de educação, de segurança, de meio ambiente para compor esse fundo. Até porque as multas são muito grandes. Sem dúvida, são elevadíssimas. São elevadíssimas, os partidos são multados, os candidatos são multados, e vai gerando esse tipo de recurso. Entendo que a União deve entrar com alguma coisa, mas não de verbas destinadas e devidamente rubricadas no orçamento. E o eleitor que não participa também é multado. Multado, contribui. R$ 3,50. Está lá o seu. 92 milhões. A próxima eleição vai ter muito mais. Essa agora vai ter muito mais. Não, a próxima? Porque do jeito que está a quantidade de intenção de abstenções, esse fundo vai crescer muito mais. Professor, e aí nessa linha do desânimo, da incredulidade, da decepção, da frustração, a corrupção, que também não tem sido tratada com a devida profundidade pelos candidatos, de todos os níveis. Todos eles. Com medidas fortalecendo, por exemplo, a Operação Lava Jato, de forma a torná-la realmente um programa permanente, independente, né? Causa esse desânimo no eleitor. Você é político ainda atuante nos bastidores, obviamente, esteve exercendo vários mandatos na Câmara Municipal, esteve como presidente da Câmara. Especificamente nesse âmbito político, por que esse desânimo, essa abstenção agregada a votos brancos e nulos vem sendo cada vez mais crescente? A classe está absolutamente desvalorizada e o modelo está falido? Não, eu entendo, Zuri, que o modelo presidencialista está falido. Falido, professor? Falido. Porque nós, historicamente, fomos acostumados, tanto que as pessoas estão discutindo as figuras dos candidatos, não os seus programas. Nós fomos acostumados, ao longo do tempo, a esperar sempre o salvador da pátria, né? Quem que nós vamos votar dessa vez? Quem que nós vamos tirar? Aqui em Friburgo, então, é assim. Né? Não, vamos tirar. Nós vamos votar para tirar. Não vota para acrescentar. Vota para tirar. Aí coloca um pior do que o antecessor. Isso no século XXI está sendo uma constante aqui na nossa cidade. Então, esse fato de você querer o salvador da pátria, esperar o salvador da pátria, vai frustrando o eleitor. Se nós tivéssemos um sistema parlamentarista, onde você tem o presidente da República, mas você tem o primeiro-ministro. O presidente da República é o chefe de Estado. E o primeiro-ministro é o chefe de governo. Ou seja, o Congresso vai eleger o primeiro-ministro.
Como nenhum dos partidos tem maioria, tem que fazer uma composição para eleger o primeiro-ministro, que vai apresentar o seu gabinete, né? Os demais ministros. Quando entra em crise, né? Quando entra em crise, o presidente da República pode dissolver o Congresso. Pode Dissolver o Congresso e marcar novas eleições. Você joga. Porque hoje, Zuri, olha só, vamos parar e pensar. Vamos voltar lá em 89, acho que nós podemos falar os candidatos lá, né? Daquela época, certamente. Certamente. Ganhou a eleição o ilustre desconhecido Fernando Collor de Mello. Exatamente. O caçador de Marajás, num partido que nem existe mais, que era o PRN. Isso, Partido da Renovação Nacional. Apareceu aí, caçador de Marajás, todo cheio de pompa, não sei o que lá, tudo bem, ganhou a eleição. Vou fazer, vou acontecer. Aí chegou lá, sentou na cadeira, olhou o Congresso Nacional e falou, e agora? E agora que eu não tenho apoio parlamentar? Né? O que aconteceu com ele? Foram na cabeça e cortaram. Exatamente. Né? Então, você que está escolhendo candidato agora, presta atenção, nenhum desses nomes que estão aí vão sentar naquela cadeira, dizer o seguinte, agora eu sou o presidente da República, eu vou fazer e vou acontecer. O Congresso Nacional está lá olhando para ele assim, ó, então vem, camarada, vamos ver se você vai fazer. Ou faz acordo para ter maioria, ou não faz nada. É mesmo? É assim que acontece. É assim que acontece. Aí, qual a conclusão que você chega? Se o presidente da República, para governar, precisa se acertar com o Congresso, para que o presidencialismo? Entrega o poder ao Congresso. Sem dúvida. E fica o presidente da República como fiscal do Congresso. Chefe de Estado. Chefe de Estado. E não de governo. Ele não governa. Ele é o chefe de Estado. A hora que o Congresso não se entender, dissolve o gabinete. Marcam outras eleições. Todos os deputados perdem seus mandatos e começa outra vez. Não é mais interessante? Esse sistema que está aí acabou, não tem mais jeito. Não existe salvador da pátria. Ninguém governa sem o Congresso. Ninguém. Não tem jeito. O prefeito aqui de Nova Friburgo não governa sem a maioria no Poder Legislativo. O governador de Estado não governa sem a maioria na Assembleia Legislativa. Então, para que o presidencialismo? Para que esse sistema que o prefeito vai lá, o candidato a prefeito, pode falar com o prefeito, pode? Certamente. Nesse âmbito não há restrições. Aí o prefeito vai lá, faz todas as propostas e tal, vou construir não sei quantas UPAs, vou fazer isso, vou acontecer, bababá. Aí bate lá na Câmara, não aprovam nem o orçamento dele, ele não tem maioria. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que se acertar com a Câmara. Ou seja, não governa sem o Legislativo. Senão vai ficar... Eu vi poucos prefeitos governarem com... Poucos. Governar com minoria. Vi poucos. Os outros tiveram que se acertar com a Câmara. E assim vai, Zuri. Então, esperar o quê? E um exemplo recente dessa sua oportuna análise aconteceu com o impeachment de Dilma Rousseff, que não tinha maioria por conta de não se entender com o Congresso, e aí, por praticar um ato que é comum, inclusive nas administrações, que são as conhecidas pedaladas fiscais, que são adotadas e praticadas em diversos governos, ela foi afastada do cargo de presidente da República e assume Michel Temer. Né? E é importante também, professor, o eleitor ter atenção naqueles candidatos a vice nas chapas. Até porque aqui em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro e na União, nós temos exemplos recentes de vices, prefeito, governador ou presidente que assumiram o exercício da função.
Então, essa análise tem que ser ainda mais profunda. Mas voltando ao caso da Dilma aqui, Sim. Ela cometeu eu sempre falei que eu nunca vi, e não tem como falar disso, desonestidade dela. Eu vi na presidente Dilma incompetência. Sem dúvida. Completamente diferente de desonestidade. Totalmente. Até porque nós, friburguenses, devemos ter um carinho muito grande com ela. Porque ela foi presente no caso da tragédia. Você sempre fala isso, professor. Ela foi presente aqui, o governo dela foi presente, só que ela cometeu um erro por falta de assessoria, que eu entendo, ou por teimosia dela, um erro primário. Então ela errou. Os outros governos talvez tenham cometido, mas... Mas tinha um acordo com o Congresso. O Congresso não foi atrás. Exatamente. Dessa vez ela brigou com quem não deveria, ou até deveria, mas brigar de outra forma, e custou caro o mandato dela. Mas não vejo desonestidade no governo dela. Até porque, Zuri, eu sou daquela tese seguinte: enquanto você está respondendo o processo e há recurso, você não é culpado. Né? Eu entendo sim, está escrito lá na Constituição. Sem dúvida. Enquanto não transitar em julgado, presume-se a inocência. Exato. E nós temos que seguir o quê? A Constituição da República. Exatamente. Não é o que eu acho, até porque se eu achar, o que é que eu tenho que fazer? Entregar. Entregar o dono, procurar o dono e entregar. Então, o achismo, e na política aparece muito isso. Então, eu acho que... Vê lá o que está no livrinho, como dizia o doutor Ulisses, né? O que está no livrinho? O que reza lá? O que reza a lenda? O que reza? Está escrito lá... É o fato. Qual é o fato? Ele chamava, Ulisses dizia o seguinte: está vendo aquela cadeira vazia? Está vazia? Não, está não. Ali está sentado Sua Excelência o fato. O fato, qual foi o fato? O fato é que ela pedalou. Acabou. É desonestidade? Não. É incompetência? Sim, mas é um fato. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, vamos parar com esse negócio de achismo. Vamos procurar saber o que diz a lei. Porque o fulano de tal está preso, mas a lei diz que, condenado em segunda instância, tem que estar preso. A lei que diz. Não é o que eu acho, que eu deixo de achar. É o que está lá, no livrinho. Está lá, escrito. Acabou. É muito mais fácil analisar por esse ângulo do que ficar fazendo, porque a ONU... Aqui, a ONU não cuida lá da Venezuela. Cuidado, não é? É verdade. Aqui. É verdade. Menos, né, professor? Pena que não pode falar. Mas por enquanto. Pena que não pode falar. Volta, porque eu sei que você está fazendo aqui um exercício... Tá difícil. Um exercício de controle muito intenso para seguir aqui as regras estabelecidas pela legislação. Este programa que você está assistindo neste momento também é reapresentado pela Rádio Conselheiro FM, numa parceria muitíssimo interessante entre esses dois veículos, TV Zoom e Rádio Conselheiro. Portanto, você pode nos acompanhar, nos ouvindo, nas terças-feiras às 20h30, como também nos domingos às 11 horas da manhã, acompanhando e ouvindo esta edição inédita do programa Cidade Real, com a finalidade, sobretudo, de levar informação de utilidade pública ao 6º Distrito de Conselheiro Paulino e áreas adjacentes. Vale assistir, vale acompanhar esta reapresentação às terças-feiras, às 20h30 e aos domingos, às 11 horas da manhã. Muito bom, garoto. Estou aguardando Ana Carolina brevemente vindo nos visitar, que é a musa inspiradora do nosso repórter cinematográfico Charlie J.R., que está se esmerando em alguns takes sob a coordenação, orientação e determinação de Marconi J.R., nosso eficiente diretor técnico. Depois do intervalo, retornaremos concluindo essas análises e reflexões acerca deste momento extremamente importante. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto.
Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez analisando este momento extremamente importante no que se refere às nossas escolhas para os poderes legislativo e executivo no âmbito estadual e federal, quando teremos, no dia 7 de outubro, a oportunidade de nos manifestarmos em primeiro turno no que se refere às nossas escolhas. Votar é escolher. E por conta disso, estamos tendo o privilégio, a honra e a satisfação de contar com a presença da raposa felpuda da política friburguense, o querido amigo, nobre companheiro e preocupado vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, que está comigo também todas as quartas-feiras, às 13 horas, na Rádio Conselheiro FM, no programa Opinião Pública. E este mesmo programa, Opinião Pública, que é transmitido de forma inédita às quartas-feiras, às 13 horas, é reapresentado na mesma emissora, na Rádio Conselheiro FM, nos sábados às 14 horas. E você pode ouvi-los sintonizando a emissora no método tradicional, em 87.7 MHz FM ou pela internet. E lá, professor, o programa, além de tudo, tem o quê? Tem opinião pública. Tem opinião pública. Não. E agora vai aparecer lá um novo quadro. Um novo quadro. Você pode até anunciá-lo. Reza a lenda. Reza a lenda, professor. Reza a lenda. Aí nós vamos contar fatos pitorescos. Exatamente. Né? Pitorescos da política nacional, estadual e a nossa política local. Que nos apresenta um acervo muitíssimo interessante. Mas é um negócio extremamente interessante. Eu tenho certeza disso. E Reza a lenda é um capítulo à parte. Isso, estrearemos nessa semana. Vale acompanhar, vale ouvir, até porque ali tratamos de temas de interesse da sociedade friburguense com enfoque para o sofrido 6º distrito de Conselheiro Paulino. O programa tem 2 horas de duração, informal, divertido, descontraído, mas também muito sério, muito pragmático, E sempre a presença de um convidado. E sempre a presença de um convidado, muito bem lembrado, na segunda metade do programa, sempre levando a nossa opinião. Que é pública. Que é pública, evidentemente. Por isso tem esse nome muito criativo de opinião pública. Professor, ainda nesse âmbito das eleições, existe também uma outra lenda, já que você
tocou nesse aspecto, de que o processo eleitoral ele não é totalmente seguro e lícito por conta de falhas nas urnas eleitorais. Você acredita neste método de apuração dos votos? Olha, Zuri, desde a implantação desse sistema, a primeira eleição que nós tivemos aqui em Nova Friburgo, nesse sistema eletrônico, foi a eleição de 2000. Né? E eu sempre trabalhei com pesquisa, e eu já vou de cara dizendo que eu fui eleito vereador aquele mandato com a maior votação da cidade. Exatamente. Né? Fui eleito, então eu não tenho o que reclamar de resultado. Mas a pesquisa me dava um volume muito maior de intenções de voto. Não sei se na hora de votar as pessoas se enrolaram, eu tinha uma projeção mais do que o triplo disso aí. Triplo? Você foi eleito com quantos votos? 2.360 e poucos votos. Mas eu tinha as pesquisas me davam uma coisa disparada. Não posso dizer que houve falha nas urnas, que houve qualquer tipo de irregularidade ou suspeita. Não sei, às vezes na hora de votar, era a primeira vez que se votava, muitas pessoas talvez não tenham conseguido manipular aquilo ali. Mas eu entendo que você deveria ter o direito de conferir o seu voto. Esse projeto que o Supremo agora, que o Congresso aprovou, e o Supremo disse que não era constitucional. Não é para você levar o voto para casa. Não é. É para você ver se aquilo que você apertou ali realmente é verdade. Você faz uma operação bancária, você recebe um extrato. Um comprovante. Um comprovante. Você paga com cartão de crédito, com cartão de débito, você recebe o comprovante. Não precisa levar para casa o voto. Bota uma urna ali. É isso mesmo que eu votei. Vai ali. E deposita. E deposita. Se tiver que ter uma recontagem de voto, se ela for no sistema eletrônico, vai dar o mesmo resultado. Certamente. Né? Certamente. Vai dar o mesmo resultado. Agora, se você tem aquele voto impresso, você pode contestar. Você pode, aqui tem um erro. Não está batendo uma coisa com a outra. Então, essa questão do voto impresso ser depositado numa urna, o Leonel Brizola já falava isso. O saudoso governador Leonel Brizola já dizia que era necessário ter esse voto impresso. Para que você confere, é isso mesmo que eu fiz? Né? É isso que eu quero? Vai lá e deposita. Não precisa levar para casa. É mais uma segurança para o sistema eleitoral. E nem pode levar. Nem pode. Porque isso pode significar a comprovação de um acordo. Exatamente. Correto? Entre candidato e eleitor. Exatamente. Aqui, eu votei, está aqui. Exatamente. Então não tem nada que levar. É uma questão de segurança para que o sistema fique mais seguro ainda. Foi uma pena ter sido rejeitado. Aí você vê, foi como nós estávamos conversando aqui no intervalo, as questões eleitorais, as regulamentações, as leis, as coisas são votadas pelo Congresso. Pelo Congresso. O Congresso votou essa, visando o quê? Maior segurança. O Poder Judiciário negou, disse que não era constitucional. Então, tudo aquilo que venha para dar segurança à lisura do processo, né, é bem-vindo. Infelizmente, essa é a minha opinião, não é? É minha, não é pública, é minha. Eu tenho aí minhas restrições, não digo dúvidas nem suspeições, mas restrições, até porque esse sistema só é adotado no Brasil, né? Exatamente. Nós não temos conhecimento de outro país que tenha esse mesmo sistema. No entanto, à medida que ele puder evoluir e se tornar mais seguro, terá o nosso apoio. Professor, ainda nessa análise aqui que estamos fazendo e ressaltando que, conforme eu disse no início, não podemos e nem devemos fazer qualquer citação nominal para qualquer cargo ou mesmo revelar resultados de pesquisas ou tendências eleitorais, porque a legislação veda e assim devemos obedecê-la. Por isso essa análise está sendo no aspecto do conteúdo, das propostas e não
das pessoas, dos Mas nos candidatos. amarra muito. Sem dúvida, professor. Nós trabalhamos com a análise. A gente trabalha no sentido de informar, de formar opinião. Nós, analistas, ficamos extremamente amarrados nisso aqui. Porque qual é o problema de fazer uma análise de programa do candidato A, B, C e D? Aqui nós não vamos influenciar ninguém a votar. Vamos fazer uma análise. Agora, você não pode falar o nome. É a mesma coisa que você pegar a Bíblia, né? Você vai analisar a Bíblia e não vai falar em Jesus Cristo, não pode. Então, sem dúvida. É um negócio sem sentido. Mas, de toda forma, nós somos determinados, insistentes, estamos concedendo... Não discutimos, temos que cumprir. Exatamente. Estamos apresentando esse programa que também tem o seu objetivo, a sua finalidade. Mas, passadas as eleições, aí estaremos absolutamente desamarrados para comentar os resultados. Há controvérsia. Há controvérsias, eles vão inventar alguma coisa. Agora, nós já estamos começando a caminhar para a reta final, professor. Aquele cidadão, eleitor em potencial, que, independente dos argumentos, da multa que lhe é aplicada, uma multa irrisória de R$ 3,50 pelo não comparecimento no dia das eleições, imaginar ainda que a sua vida não tem influência de qualquer desses agentes políticos. Não, eu não voto e não tem problema porque a minha vida segue e isso é para políticos, eu não sou filiado a partido. Não é assim que acontece. A rotina do cidadão tem influência direta daqueles que foram eleitos. Sem dúvida. Ainda tem o eleitor que vai votar e pergunta assim, mas quem vai ganhar? Tem isso. Boa. O sujeito quer votar no que vai ganhar. Boa, professor, boa. Mas isso aqui não é... Não é uma corrida de cavalo. Não é corrida de cavalo. Que você tem que apostar no vencedor. Pode até ser corrida de burro. De cavalo não é. Então, você tem que apostar no cavalo que vai ganhar. Espera aí. É preferível, veja bem, não é você deixar de votar, é preferível você escolher um candidato cujo programa está mais próximo ou menos longe, né, do que você pensa, não é verdade? Exatamente. Do que você votar. Não, votei para ganhar, da eleição passada eu errei. Agora, pare e pense o seguinte, quantas eleições você ganhou? Vamos trazer aqui para Friburgo. Quantos votos seus contribuíram para eleger os prefeitos desse século, de 2000 para cá? O que mudou para você? Primeiro vamos votar para tirar Paulo. Tiraram. Exato. Né? Depois vamos votar para tirar a Saudade. Até porque ela não podia mais, né? Exato. Ela não podia. Mas não deram continuidade. Depois vamos votar para tirar o Heródoto, o Demerval. Sempre para tirar. Agora vamos tirar o Rogério Cabral. Sempre para tirar. Por que não para acrescentar alguém que tenha um programa de governo? Mesmo que ele tenha 2 votos, o dele e o seu, mas ele tem um programa de governo. Não é? Você votou no programa de governo, você votou naquilo que você achou, entendeu, olhou, escolheu, que é prudente para o município, é uma coisa que é viável. Não, quem vai ganhar? Quem vai ganhar é fulano e tal. Então vou votar em fulano e tal, porque eu não gosto de perder. Aí acaba perdendo 2 vezes. É o que se chama voto útil. Que se torna inútil. Voto útil e atuação inútil. Exatamente. Resultado inútil. Exatamente. Aí, olha só, quer ver? Se você pegar aqui a eleição municipal, posso falar. Sem dúvida. Pega a eleição municipal. Quem ganhou? Renato Bravo. É o prefeito, Marcelo Brauro é o vice-prefeito. Pega o quadro que concorreu. Né? Os únicos que não tinham mandato eram eles 2. Exato. Né? Nem o Renato, nem o Marcelo. Os outros tinham mandato. Todos eles. Então, qual foi a coisa? Qual foi o critério? Né? Esses 2 não têm mandato, estão envolvidos em nada, mas não procuraram conhecer quem era. Não estou falando das pessoas, não, da atuação política. Qual é o programa? Cadê as UPAs? Não prometeu. Vou num caso sério aí, da saúde. Cadê as UPAs? Uma de São Geraldo, outra de Olaria. Cadê? Está onde?
Não estava no programa do governo? Exato, estava. Então. Contínuo. Cadê a UPA? Está morrendo gente lá no 3º distrito, lá no 5º distrito, 7º distrito. Aconteceu semana passada, porque não tinha ambulância. Falta de transporte. Falta de transporte. Isso não pode acontecer. Então, não foi assim? Vai ter UPA, vai ter isso, vai ter aquilo. Não teve. E não teve. Então, Zuri, é muito complicado. Aí, da próxima eleição, vamos votar agora para tirar fulano de tal. Pô, não vota para tirar, não. Vota para colocar o cara, aquele candidato que tem o melhor programa, aquele que você olhe para ele e acredite nele. Agora, olhar para o camarada, porque ele falou que vai pintar o teleférico de amarelo. E isso também, professor, se aplica ao Poder Legislativo? Lógico. Lógico, eu sempre uso a frase do doutor Ulisses Guimarães, a próxima legislatura vai ser pior do que essa. Exatamente. E pode observar, desde que você começou o programa, que eu sempre participo. Sem dúvida. Sempre cito isso aqui, pode fazer análise, se eu estiver errado. Ele vem caindo de qualidade. E o que acontece? O legislativo, ele é o retrato da sociedade no dia da eleição. Perfeito, perfeito. No dia da eleição, a sociedade pensava de acordo com aquele retrato que está lá por 4 anos. Porque 4 anos não são 4 dias. Exato. Né? Então a sociedade pensava daquela maneira. Nenhum dos 21 vereadores, sejam bons, ruins, não estou julgando isso, nenhum deles entrou ali à força. Foi colocado pela força, sim, do voto. Então, vai fazer o quê? Né? Quantos bons candidatos ficaram fora? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Propostas corretas, atuações corretas. Eu fui candidato a prefeito e fiquei em último lugar. E aqui, não tem vergonha disso, não. Não tem vergonha, não tem. Você não tem. Tive Você não tem. 600 votos. 600 votos, sincero, não comprei ninguém, não dei dinheiro a ninguém. Fiz a minha campanha, registrei em cartório. Está aí para quem quiser ver, serve de modelo para um monte de gente. Participei do processo, se tiver que participar de novo, se eu entender que eu devo participar, vou participar. Nunca tem que ganhar, não. Tem que ganhar, não. Se eu entender, eu vou participar. Se por acaso o povo achar que eu devo voltar... Até porque, professor, conforme você nos ensina, quem vence... governa. E quem perde? Vai para a oposição. Muito bom. Não é? Muito bom. Não é assim? É verdade. Não é? Por que eu vou compor? Vamos lá, eu pessoalmente, vereador eleito, vamos imaginar, fiquei contra o prefeito. Por que eu vou compor com o prefeito? A não ser que tenha o prefeito o compromisso de assumir parte do meu programa. Não, eu vou assumir isso aqui com você. Agora, para botar cargo, parente, apaniguado, aí não dá não, que ganhou o governo, perdeu a oposição. Se não for assim, só por um grande projeto que se deve fazer. Uma última pergunta só para ilustrar. Você tem todos os seus candidatos já definidos? Não. Não tem? Tenho não. Imagina um incauto eleitor. Que eu vou votar, pô? Certamente. Isso estarei lá. Mas você ainda, no presente momento, não conseguiu definir todos. Zona 222, seção 47, que funciona no Colégio Rui Barbosa, Conselheiro. Em torno de que horário? Só para que seu fã-clube também compareça. Aí não sei. Aí vai depender das tratativas profissionais das transmissões. Exatamente. Professor, forte abraço, obrigado aí, até a próxima. Foi muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Agradecemos a sua transparência, sua análise contidamente imparcial, logicamente, sobretudo a sua coragem. Mas incomodado com essa legislação aí. Mas você volta, terminado o pleito, já fica o compromisso assumido para fazermos aí uma resenha dos resultados, aí sem nenhum tipo de trava, analisarmos as candidaturas, aquela que foi vitoriosa, qual foi, evidentemente, a causa, as derrotadas, quais foram as falhas, mas nesse momento o programa Cidade Real tinha que ter a presença da raposa felpuda da política friburguense, tecendo seus corajosos comentários. Você o fez muito bem e temos essa oportunidade também agora pela Rádio Conselheiro FM
conforme temos dito. Uma última palhinha sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. A situação continua preocupante, né? Zuri, se você assistir um jogo do Vasco na social, você sai de lá apavorado. Os grupos políticos do Vasco, eles têm os seus locais, uns para torcer a favor e outros contra. Quer dizer, a coisa é dividida lá dentro. Então, não vai prosperar. Não prospera. Não vai prosperar. Infelizmente, o Campelo pode ter até boas intenções, mas ele hoje está na mão ainda do grupo do Roberto Monteiro, ex-vereador do Rio de Janeiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e, consequentemente, do velho fumador de charuto, Eurico Miranda. Doutor Eurico Ângelo de Oliveira Miranda. Então, nós vamos combinar um programa naquele período de entre-safra só para falar de futebol, do programa Cidade Real. Vamos tentar trazer também uma figura ilustre. Muito bem, precisamos aqui encerrar definitivamente os nossos trabalhos. Entendemos mais uma vez que cumprimos a finalidade desse programa, levar até você informação de utilidade pública, agora também pela Rádio Conselheiro FM. Vale acompanhar e ouvir. Que Deus e Santa Rita, sempre ela, continue nos protegendo, abençoando, iluminando, especialmente em 7 de outubro, quando também faremos as nossas escolhas para a representação de Nova Friburgo, se assim os eleitores entenderem, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, para defender os interesses de Nova Friburgo, que, conforme me ensina o professor Jorge Carvalho, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.